maior lição que o narcisista deixa para você é quando você acessa a sua alma. As pessoas, elas não compreendem que o narcisismo, ele é uma condição que vai te levar e vai te obrigar a estudar profundamente quem você é, quem você veio aqui, por que que você está aqui, qual que é a sua missão. Então, toda pessoa que passa por uma condição, tanto ela neurologicamente com narcisismo, quanto ela magnetizar um narcisista, ela está recebendo uma lição e ela não pode negar essa lição. Uma, que você entrega o seu poder para as pessoas erradas na sua vida. Você acredita que as pessoas te amam, você tem um olhar, às vezes, muito sem maldade, inocente. E as pessoas narcisistas, elas ensinam a você que a inocência, ela nem sempre vai te ajudar. Então, você tem que entender as suas sombras, a sua profundidade. Não tem como você passar de fase da sua vida, não tem como você amadurecer ou dizer que você passou por um narcisista sem uma lição que ele deixa para você, profunda. Além de acessar a sua alma, acessar Deus dentro de você, a sua essência, ele te ensina a você a se amar. Não tem como você não aprender a se amar depois que você passa por uma relação assim. Porque isso não é função do outro, não é papel de ninguém te amar. Se você não se amar, se você não se respeitar, se você não sabe se posicionar, se você não sabe se colocar no mundo com quem você veio ser, as pessoas vão ditar as regras da sua vida. Elas vão ditar as regras de como você deve viver. Então, o narcisista, ele tem uma ferida emocional muito grande, onde ele não confia nele mesmo. Ele não acredita nele. Ele é uma pessoa muito cheia de dor, de trauma, que ele não tem coragem de olhar para essa dor, esse trauma, porque dói muito, dói profundamente. Então, tanto o narcisista sofre demais quando ele passa por uma energia empática, porque ele conheceu o que é a energia do amor, ele sabe que existe uma energia que ele muitas das vezes não consegue produzir essa energia, ou quando ele produz a energia, ele produz dentro de um propósito de ele controlar, dentro de um propósito de ele estar acima, de ele dizer que ganhou, de ele conseguir aquilo que ele quer. E quando você trabalha as suas emoções, a sua inteligência emocional, você não permite mais que ninguém brinque com os seus sentimentos, com as suas emoções. Você entende que esse auto-amor, esse auto-respeito, ele vem internamente. Ninguém produz essas emoções somente no intuito de querer conquistar as pessoas, sabe? A gente erra muito, gente, no nosso processo. E uma das coisas que o narcisista mais ensina no nosso processo é o quanto que a gente mente pra gente. O quanto que a gente se esconde atrás das nossas sombras. E não é sobre você passar a vida inteira se escondendo nas suas sombras. É sobre você verdadeiramente, tipo, cara, eu tô me amando. E outra, se você estivesse se amando de verdade, por que que Deus permitiria um narcisista vir até você? Porque você não estava sendo verdadeira. E eu fiz muitas análises dentro do meu processo e eu percebi uma coisa, que parte do meu processo eu vivia anestesiada da dor. Eu me anestesiava da dor. Então eu tomava as medicinas sagradas, eu fazia todo um processo espiritual, eu me sentia muito bem, eu tinha muito conhecimento, eu estudava, mas eu sempre estava me criticando, no fundo eu estava tendo um processo de autocrítica, eu estava tendo processos internos que eu não falava para ninguém. Eu não me amava de verdade, eu achava que para me amar eu tinha que ter um corpo perfeito, eu tinha que ter dinheiro na minha conta. Eu achava que para me amar, as pessoas tinham que sim gostar de mim e aceitar
E a grande realidade é que eu estava fazendo tudo ao contrário, eu estava esperando isso fora, quando na verdade isso é um processo interno. Quando você muda essa chavinha internamente, as coisas passam a mudar também para você. Então, entenda, você que saiu de uma relação narcisista, que você tá aí sofrendo pra caramba, Deus, ele só tá querendo ter uma experiência com você. Ele quer te mostrar que dentro do seu coração tá a resposta de todas as suas questões emocionais. Todas as suas feridas, ela tem o poder de se autocurar. Você tem esse dom dentro de você. Então, existe sim saída, existe sim um novo caminho para você, existem novas oportunidades para você. Essa relação, ela veio para te ensinar. Essa pessoa, ela foi um mestre na sua vida, para te levar até Deus. Então, seja grato pela vida dessa pessoa. Não significa que você precisa de ter a pessoa do seu lado. É uma pessoa que ela trouxe um ensinamento para você. Ela trouxe a resposta interna de algo dentro de você que você, de certa forma, questionava. Mas no fundo, você sabe que no fundo, você não estava se amando. Você não estava se respeitando. Você estava procurando nesse relacionamento o pai e a mãe que você não teve. Você estava procurando nesse relacionamento um abrigo, uma segurança que você não teve em alguém. Então, quando você toma decisões e que você fala, eu vou adultecer, eu vou crescer, eu vou me autorresponsabilizar, eu vou me tornar alguém que eu sempre quis ser. Quando você fala assim, ninguém vai tirar o meu foco daquilo que eu vim ser. Quando você fala assim, eu tomo a minha decisão, a minha escolha é eu. E quando você faz isso, o movimento do universo, gente, é incrível. Não tem como a vida não dar certo para você. Por quê? Porque não tem como o universo não ouvir a sua voz quando você se escolhe. Quando você toma uma decisão que você fala, cara, eu me escolho, eu vou ficar... Tipo, você tá preocupado com o tempo que você vai se relacionar, se você vai ficar sozinho ou não, se você vai ter companhia ou não. Cara, se você não tiver atitude com você, de você olhar para dentro do seu coração, da sua alma e saber que tem uma criança interior dentro de você para você curar, que você precisa se amar sim, se priorizar, se colocar em primeiro lugar, colocar Deus, o Deus que habita dentro de você em primeiro lugar. Gente, isso é inquestionável. Às vezes a gente substitui espaços do nosso coração e negocia. Deus não é negociável. Não é. Essa energia, ela é primordial, ela tem que ser a primeira a estar na sua vida. Enquanto você não pensar que você tem que ter Deus dentro de você como prioridade, e ter você como prioridade, ter as suas ações voltadas a você como prioridade e não o outro, não olhando para fora, quem pode te nutrir, te suprir, preencher seu vazio. Ninguém preenche o vazio de ninguém. Toda pessoa narcisista, gente, ela tem um vazio dentro dela. Ela não consegue preencher esse vazio, porque ela fica buscando nas pessoas fora dela aquilo que só ela pode dar. Não tem como você se relacionar com alguém que sempre está buscando ou esperando algo de você. Se você não tiver essa clareza para sua vida, você vai entregar a sua vida sempre para as pessoas erradas. E por que não passar o tempo que for com você? Você é a sua melhor companhia. Não interessa. Eu vou ficar, já fiquei, 5 anos sozinho. Eu vou ficar de novo mais não sei quantos anos. Fique o tempo que for necessário. Sua companhia, ela é a melhor companhia. Quando a gente tá com a gente fica leve, a gente não fica preocupado, a gente não tem obrigações, a gente realmente consegue se organizar, a gente consegue se alinhar. Gente, tá chovendo um pouquinho, vai fazer um pouquinho de barulho aí no final do vídeo, porque eu tô sem microfone, tá? Só que eu coloquei uma meta pra mim, onde eu vou fazer vídeos diariamente, nada vai me tirar o foco dessa meta, então não vai ser chuva, não vai ser barulho, que vai me impedir de vir fazer esses vídeos aqui no canal, tá? Eu senti que é um momento da minha vida onde eu saí das relações narcisistas, eu tomei decisões difíceis da minha vida,
Então é aquele momento da minha vida que eu não abro mão de mim mesma, sabe? De fazer a vontade da minha alma, a vontade do meu espírito, aquilo que eu vim fazer. E é incrível, gente, porque quando você toma decisões, o universo, ele vem em torno de você. Ele vai te ajudar a melhorar a sua energia, vai vir as equipes espirituais certas para poder te ajudar. Então eu quero dizer para você que se você saiu, se você é narcisista, não interessa quem você é. Deus tem propósito para quem é narcisista e para quem também não é narcisista. Deus tem propósito para todos, só que segue o propósito aquelas pessoas que trabalham a inteligência infinita dela. Porque se você focar somente na pessoa que te causou algum problema, você vai ter problemas eternamente na sua vida. Você tem que focar em você. Você vai ter que realmente, tipo, cara, eu tô fechando todas essas portas aqui e eu tô abrindo a porta do meu coração pra mim, pras minhas estruturas, pra minha psique, pra minha reconstrução. Eu entendo que eu conheci um monte de gente legal que fez parte da minha vida, mas que nesse momento algo dentro de mim tá falando que não é o momento de eu olhar para determinado assunto. Que o momento é olhar para mim. E você tem que respeitar essa voz dentro de você. Você tem que respeitar. Você tem que ouvir dentro de você que Deus está falando o tempo todo. Chegou a hora de eu trabalhar seu coração. Chegou a hora de eu trabalhar sua criança interior. Chegou a hora de você ir brilhar, de você crescer, de você evoluir. E assim, por que eu tô trazendo toda essa consciência para você? Porque a gente se sente totalmente perdido quando a gente sai de um relacionamento assim. A gente vai passar por um processo onde você vai ter que se reencontrar. E esse reencontro, ele acontece. Ele nem sempre vai acontecer na sua hora, no seu momento e na velocidade que você espera. Mas ele acontece. Ele é real. Ele é verdadeiro dentro de você. Agora, o que você não pode fazer é desistir de você. Desistir deste processo. Desistir de quem você se tornou dentro da sua caminhada. Entenda, o narcisista foi um presente escondido para você. Porque ele vai te devolver tudo aquilo que é seu por direito divino. O seu poder, a sua alegria, seus dons, suas habilidades, seus conhecimentos, tudo volta para você. Então, tudo que você perdeu vai ser recompensado para você. Todas as pessoas que estão dispostas a um processo de cura, a um processo de transformação, o universo inteiro se move para poder ajudar essas pessoas. Então, não se preocupa no como, só faz, só vai, tem a sua ação. A primeira ação é se escolher. Se escolher é estar com você inteiro com você. Não tem como você se relacionar, se abrir, você permitir alguém entrar na sua vida se você não está inteiro com você. E se você não estiver inteiro, você vai saber que não tá, porque é desconfortável, é pesado, é doloroso. Então você tem que ser sincero, você tem que ser verdadeiro com você. Eu demorei bastante, gente, para captar essas informações. Quando eu saí do meu primeiro relacionamento narcisista, com o qual eu fui casada, eu não consegui enxergar as coisas da forma que eu vejo agora, né? Hoje eu entendo que o fato de eu ser uma pessoa que eu tenho empatia, é genuíno isso dentro de mim, mas nem todo mundo lá fora tem isso. Nem todo mundo lá fora vai ter isso de forma genuína. Elas não sabem nem como construir isso. E não tem como uma pessoa que é empática, que se importa com o outro, é uma pessoa que sempre está preocupada em ajudar alguém, em construir, ela não consegue se conectar genuinamente com pessoas que não são genuínas. E você não pode mentir para você. Você não pode fingir que você não está vendo. Você não pode fingir que você não está vendo que tem alguma coisa de errada. Quando eu saí de uma relação, eu já entrei em seguida com outra pessoa com o mesmo problema. Você vai lá, entra e sai das relações com os mesmos problemas. É que nem um carimbo em você. Você fica só relacionando pessoas assim.
amigo, trabalho, profissão, em tudo, até você olhar para suas sombras. Então, olhe para suas sombras, olha para sua profundidade, olha para tudo que você veio ser. Olha verdadeiramente e responda para você as suas próprias perguntas. E eu vou falar para vocês que eu mentia demais no meu processo. Às vezes eu respondia uma pergunta ou outra, mas de repente eu tinha preguiça de fazer outra coisa. Eu mentia para mim mesma. Eu sabia que eu tenho que fazer exercício, que eu tenho que melhorar a minha alimentação. Eu não fazia da forma certa. Eu não tinha aquela vontade, sabe? Aquele desejo, aquela coisa que você nasce, o ímpeto. Você vai perdendo o seu brilho, você vai perdendo a sua luz. Só que você ter passado por tanta dor, você ter vivenciado uma experiência dolorosa, atrás dessa experiência tem uma resposta. Atrás dessa experiência tem uma virtude escondida, tem um dom, tem uma habilidade, tem algo bom. Então, não seja só a vítima da sua história, não seja a coitada da sua história, não seja o dependente emocional de alguém, sabe? Faça de você mesmo a força que você precisa e o degrau que você precisa para poder subir, porque ninguém vai puxar a sua mão, não vai vir ninguém na sua casa te trazer um prato de comida, não vai vir ninguém oferecer para pagar uma conta de luz e água para você, não vai vir ninguém te salvar, é você mesmo que vai se salvar. E dentro de você, Deus vai falar com você. Olha, você não está dando conta sozinha? Faz o serviço tal. Não está dando conta sozinha? Ele vai te dando ideia. Até você acessar as suas versões mais poderosas. Até você acessar a sua verdade dentro de você. Então, pensa aqui comigo. Se você chegou aqui, é porque você saiu dessa relação. É porque está doendo. E o que você tem que aprender com essa pessoa? Tem uma lição, o quão dependente emocional você é, o quanto que você mente para você, o quanto que você sente insegurança, tristeza, o quanto que você esconde. E chega uma hora que a vida vai cobrar de você um amadurecimento, a postura. Se você é mãe, o quanto que você dá de atenção para os seus filhos. Se você é pai, você dá atenção para os seus filhos. Você está dando atenção para sua família, você olha para o seu sistema familiar. Como que eu posso ter uma relação se eu sequer oro pelo meu sistema familiar? Como que eu posso ter uma relação se eu não honro quem veio antes de mim? E esse é o processo. Toda pessoa que passou por relações narcisistas, elas não são vítimas e não são coitadas. Você está tendo uma lição com isso. Honra a sua lição, honra a sua história. Eu vou falar para vocês que durante muito tempo eu mantive a minha página sou.regiane Alves. Eu mantive essa página eu sabendo que os narcisistas estavam me assistindo e me atacando. Por que eu mantive? Porque eu queria testar as minhas forças. Eu queria saber até onde eu estava entregando o meu poder. Até onde eu continuava dependente emocional. Até onde eu continuava sendo boazinha, ajudando. Eu queria saber. Quando eu escolhi, gente, vim pro Portal Amor, que eu falei, não, eu vou criar tudo novo do zero. Eu sabia que eu estava criando algo que é do coração de Deus. E que não adianta fugir das pessoas. Isso é covardia, pessoas covardes fogem. Mas você saber, cara, eu sei o meu caminho. Eu sei que Deus tem algo grande para mim. Eu sei que tem um propósito maior. Hoje eu faço live, gente, aqui, eu conto nos meus vídeos um pouco da minha história. E assim, às vezes tem visualização, não tem uma curtida. Mas não é isso que importa, é a minha entrega para o universo. Eu posso não ter nada de curtida agora, mas eu sei que lá na frente o universo já preparou alguma coisa para mim. Porque eu tô trabalhando internamente coisas dentro de mim. Então, o maior problema da gente é a gente querer ter um mundo perfeito e pronto.
E o mundo, ele vai ficando bom quando a gente passa a viver a nossa verdade. E eu vou falar pra vocês que eu me presenteei quando eu saí da minha página antiga. É como se a minha alma estivesse falando assim, ó, que alívio. Eu saí de um lugar que as pessoas me atacavam, falavam mal de mim, tinham um olho ruim pra mim, tinham um julgamento, e era delas. Era algo que era delas e que elas me atacavam o tempo todo. E que eu peguei aquela força, sabe? Aquela força de tudo mal que fizeram pra mim, eu construí, eu me reconstruí. Então, às vezes, ir embora de alguns lugares é ato de coragem, é ato de amor próprio, é ato de respeito com você. Ir embora de página, ir embora dos lugares, das pessoas, sabe? Soltar, é ato de amor. Eu vou soltar isso daqui porque eu mereço ser feliz. Eu vou soltar isso daqui porque eu sei que o que é meu, o universo reserva pra mim e vem na hora certa. Eu vou me preparar para que o universo prepare o melhor pra mim. Gente, quando a gente pensa isso, o universo vai preparar pessoas que pensam igual a você. Então não importa o tempo que você vai esperar suas relações. Você tem que ficar 100% com você. É como tipo, cara, eu esqueci o outro. É mais ou menos isso. E não é sobre você ficar tentando avaliar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro posta. Tipo, cara, sai das páginas. Sai, para de curtir, para de olhar, para de stalkear. Vai viver a sua vida. Vai se curar. Se apega com Deus. Começa a fazer um diarinho. Ó, eu tenho um caderninho aqui que eu anoto todas as minhas orações, ó. Eu vou fazendo orações, eu vou anotando tudo que eu aprendo de oração. Esse aqui é meu caderninho, onde eu falo tudo sobre as orações que eu aprendi. Algo legal das orações, tá? Esse é um caderninho que eu tenho. O meu caderninho de oração, tipo, tá vindo uma energia estranha aqui, vou pegar o caderninho da oração. Esse aqui é o meu caderninho do autoconhecimento. Gente, esse caderninho aqui, antes ele era preenchido só um pouquinho, sabe? Eu já preenchia durante um período. Depois eu fiz um curso e tinha bastante conteúdo nesse curso, diário de bordo, um monte de coisa. E eu peguei tudo aquilo e eu coloquei dentro do meu caderninho. Então aqui, ó, é todas as perguntas, até o finalzinho, até a última folha, ó. E eu tenho outro caderno de autoconhecimento que eu criei para esse ano. Porque você tem que saber de você. Você tem que conhecer tudo sobre você. Quando você sabe tudo sobre você, você não fica dando vazão pro outro pensar. Ó, esse aqui é meu outro caderninho, de 2026. Tá? Então você tem que ter seus cadernos. Gente, eu tenho 8 cadernos. Cada caderno com uma informação, cada caderno trazendo conhecimento, sabendo sobre mim, sobre aquilo que eu quero. Por que o narcisista vem até você? Ele tá te mostrando todas as suas sombras. A sombra da preguiça, a sombra da soberba, da ganância, do orgulho, do ego ferido. Ele tá mostrando pra você o quanto você é preguiçoso, o quanto você não tem, que você deixa as coisas esperando um milagre. Então veja as coisas por um outro prisma. Para de ser vítima da sua história, para de ficar falando, ai, porque isso não tem cura, mas tem cura sim. Só que tem que ter coragem. Tem que ter coragem para abrir mão daquilo que não serve mais para você. Tem que ter coragem sim de olhar para você e se amar, se respeitar, se colocar em primeiro lugar. Porque uma pessoa que se ama e que se respeita, ela não tá incomodando ninguém. Ela não fica em cima de ninguém. Ela não cobra ninguém. Uma pessoa que se ama e se respeita, ela se ama e se respeita. Ela tá lá na vida dela, no canto dela. Ela não tá preocupada com a opinião do outro. Ela não fica em cima de ninguém. Ela é responsável. E você, o que você faz com isso? Aí você começa a perceber, eu tô me amando mesmo ou eu tô mentindo pra mim que eu me amo? Eu gosto de mim de verdade ou eu vou continuar fingindo que eu gosto? Sabe, tem conversa, gente, que a gente tem que olhar nos nossos olhos e a gente tem que falar a verdade.
E a grande verdade de toda pessoa que passa pelo relacionamento narcisista é que ela não se ama. Ela sempre está buscando a validação de fora das pessoas. Ela sempre está. Conforme vocês viram aqui no vídeo anterior, eu falei sobre a família, né? Narcisismo na família. Ah, é a família inteira narcisista? É óbvio que não. Mas tem casos na minha família paterna e na minha família materna. Quando eu descobri que a minha mãe era narcisista, foi um choque para mim. E de fato, ela é. Ela não se importa com as pessoas de verdade, ela sempre está preocupada com ela. Alguém vai falar alguma coisa com ela, é ela no centro das coisas. Então, isso acontece com a maioria das famílias. Só que eu tenho na minha família pessoas muito empáticas. Eu tenho tias, eu tenho tios que se importam. Eu tenho pessoas gentis na minha família também, que estão traumatizadas. Quantas pessoas na minha família assistiram as minhas lives, agradeceu, se sentiu bem com as coisas que eu falei? Quantas pessoas da minha família melhoraram alguns comportamentos? Então, quando vocês passam por essas relações, quando vocês começam a fazer o trabalho de vocês e focam em vocês de verdade, o universo, ele move, gente, o mundo para vocês. Hoje eu tenho esse canal, eu criei esse canal para poder falar sobre o narcisismo, sim. Mas o meu foco não é trabalhar só com pessoas narcisistas, tá? Eu tô contando para vocês aqui a minha história. Por que o Portal Amor iniciou, como que funciona o narcisismo, o que acontece no sistema da família, o que acontece nas relações, né? O que é essa mentira que todo mundo conta, essas sombras. Porque, na verdade, a maior sombra que todo mundo esconde é o medo dos demônios, o medo dos espíritos ruins, sempre tá vendo as coisas de forma negativa. E a grande realidade é que você tem tudo isso dentro de você. Enquanto você não ilumina as suas sombras, você não vai para o teu lado luz. E por que o narcisista não consegue ir para a luz dele? Porque ele quer provar que ele consegue ganhar o jogo. Ele quer provar que ele consegue controlar você. Ele quer provar que ele exerce poder sobre você. Mas ele tá querendo provar isso porque ele é mau, porque ele é um demônio. Se você pensar isso, você manda essa energia pra pessoa, tá? Cuidado com o que você pensa. Simplesmente ele quer provar pra ele que ele conseguiu, que ele ganhou. Ele quer ter o ganho do game dele. Imagina o tamanho do medo que ele carrega dentro dele. A insegurança que ele é. Por quê? Porque o menino dele tá ferido. O menino dele tá gritando: me tira daqui. Sai, para com isso. Por quê? Porque o espírito, gente, ele não quer guerra com ninguém. A alma não quer guerra. A alma encontra solução. A única coisa que, na verdade, o narcisista queria ter razão, tá certo, ter poder. Então, às vezes, as energias deles brigam com você, concorrem com você, disputam com você um poder. É uma energia que ele quer dizer: eu consegui, eu ganhei. É uma coisa tão tosca, tão, sabe? Depois você olha para aquilo tudo, para a história de tudo que você viveu, você fala: meu Deus, eu tava lutando e brigando com uma criança. E você vai continuar lutando e brigando com crianças? Vai continuar entregando teu poder para crianças? Veja, é uma criança que está crescendo e que vai ter a escolha dela se ela vai crescer ou não. Isso não é problema seu. Não compete a você tomar essa decisão pelo outro. A gente não muda ninguém. A gente se muda. E quanto mais eu tenho consciência de que eu quero me tornar adulta, eu gosto de pessoas que me soltam, eu gosto de ter liberdade. Quanto mais as pessoas vão entendendo isso sobre você, mais você vai ter isso de volta. Pessoas maduras, pessoas que se soltam, pessoas que têm liberdade, que ficam felizes com a felicidade do outro.
E se Deus tira do seu caminho pessoas que não ficam felizes com a sua felicidade, olha, levanta suas mãos para o céu e agradeça, Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de recomeçar a sua vida. Não tenha medo de encerrar 10 páginas e recomeçar a sua vida. Porque a caminhada, gente, ela é aí. A gente não sabe quando que a gente vai conseguir as nossas coisas. Mas quando eu sei que eu tô indo no caminho certo, que eu tô sendo gentil comigo, que eu tô sendo amoroso, que eu tô sendo verdadeiro comigo, você conhece você. Você sabe aquilo que você vibra, você sabe aquilo que você pensa. Então, a minha escolha sempre foi mais voltada para mim. Ah, Regiane, mas a gente é o tempo todo assim? Não. Eu já caí, eu já errei, tá? Mas para todos que eu errei, eu pedi perdão. Eu reconheci os meus erros, eu pedi para Deus correção. É isso que você tem que trabalhar dentro de você. Você tem que se conhecer ao ponto de não mentir para você. De você estar ouvindo a tua intuição, seu terceiro olho piscando, seu ouvido falando com você, seu corpo. Não interessa se você é bonito, se você é feio, se você é rico, pobre, preto, branco. Não interessa. Você está ouvindo algo dentro de você? Você respeita isso dentro de você? Ou você continua sabotando? Não se sabota, gente. Isso é muito sério. Relacionamento é algo que começa com a gente. Se a gente não sabe se relacionar com a gente nunca vai conseguir se relacionar com alguém. Não tenta querer se relacionar com quem não quer mudar, com pessoas que não te soltam, com pessoas ciumentas, pessoas que são possessivas, que não olham para dentro de si. Cuidado, porque pode ser perigoso. No ano passado, a gente viu um monte de casos de casais se matando. A gente não precisa de ser mais uma estatística no mundo. Uma história triste que saiu no jornal. Ninguém aqui precisa disso. Todo mundo tem o direito da liberdade de expressão, de ser quem você veio ser, de falar do seu trabalho, da sua vida, da sua história. Ninguém tem que impedir você controlar a sua vida, seu trabalho, as suas funções. E se você não toma de volta esse poder seu, você fica entregando para o outro. E isso é seu, Deus te deu. Te deu um caminho, te deu uma posição na vida. O que você está fazendo com a sua posição? Tomar de volta aquilo que é seu é direito divino. Então eu espero que você, que tenha ficado aqui até agora, que você me assistiu, se você sente que eu possa te ajudar, que eu possa ser contribuição com você para uma limpeza energética, uma limpeza espiritual. Jane, eu não sei identificar minhas feridas emocionais. Eu trabalho com as 7 feridas emocionais da alma. Quais são as feridas? Rejeição, abandono. Você tem a ferida da humilhação, da injustiça, da violência intrafamiliar, da ilusão espiritual. Todas as 7 feridas da alma que estão aí dentro de você gritando, a gente pode descobrir o que faz você melhorar quando você descobre como que você se comporta, o que você pensa, suas emoções. Quando você entende como você funciona emocionalmente, você para de entregar seu poder. Você para de entregar seu poder para a entidade, para o governo, para as pessoas, para a família, para relacionamentos. Você tem que fazer divórcio energético com as pessoas. Você tem que se posicionar. Olha, eu gosto assim, assim eu não gosto. Se a pessoa não gosta do seu não gosto, é problema dela. Aí que ela tem que fazer, ir embora rapidinho. Porque você tem seus limites. Se você é uma pessoa que gosta de meditar, de silêncio, de ficar sozinha, a pessoa não sabe te respeitar seu silêncio. O momento que você precisa trabalhar, levantar o dinheiro, que você também vai lá e fala, a pessoa também não sabe respeitar. Quando você quer ler um livro, quando você quer comunicação, tudo isso você tem que observar. Você tem que se respeitar, porque se você é uma pessoa que comunica, que lê, que ora, que sempre está se cuidando, o outro não está fazendo isso, isso não é problema seu. O que é problema seu é se autorresponsabilizar pelas suas coisas.
se cuidar, continuar na tua jornada. Gente, expansão de consciência não é do dia para noite. Despertar espiritual não é coisa de um ano. Não é rápido, não é na velocidade da luz. Não existe isso, tá? O meu despertar espiritual, ele demorou 7 anos. Foram 7 anos de sofrimento, de dor. E depois de 7 anos que eu tomei algumas decisões de corte, não, isso daqui eu não aceito mais pra minha vida. Acabou. Esse tipo de comportamento pra mim não serve mais. Posicionamento. O universo gosta de pessoas que se posicionam, tá? E quanto mais você vai ganhando autoconfiança, poder, vai pegando de volta tudo aquilo que é seu. E aí sim, se eu estou sendo uma pessoa honesta, verdadeira, o que vai acontecer? Eu vou ter imã para isso, para pessoas iguais. Só consegue te ajudar a sair de onde você tá quem passou por isso. Regiane, toda doença tem cura? Na minha mente, na minha cabeça e no meu mundo, tudo tem cura. Não existe nada que Deus não cure. Seria muito injusto Deus ter me feito, ter me colocado no mundo, aí eu tenho um trauma e não ter cura. E aí, tipo, ó, joga na valeta, mata, morre. Não, não é assim que funciona. Todas as pessoas são importantes. Só que se você não se vê assim, como importante, como uma pessoa de valor, ninguém vai te enxergar. A grande realidade, né? Você se magnetizou no narcisista e sofreu com o narcisista porque você mentia, você era mentiroso, você era falso, você era hipócrita, você era fofoqueiro. Não era às vezes fofoca de ficar na porta dos outros, mas de ficar reparando, de ficar julgando. É interno, sabe? É aquelas conversinhas internas. Ai, fulano é feio. Ai, fulano é barrigudo. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Acredite. Cada pessoa tem a sua beleza, cada pessoa é única. Aquele fulano feio, às vezes tem uma grande gentileza dentro dele, é uma pessoa honesta. Aquele fulano barrigudo é uma pessoa tão honesta quanto aquela do corpão, da bundona, das tetas bonitas. Tem um monte de mulher, gente, narcisista, que se engana, sedutora. Uma das coisas que eu mais tive comigo, que foi difícil, foi essa coisa da sedução. Eles seduzem, eles encantam, eles encontram formas de você tem que concordar com ele tem que ganhar o jogo. Então, se você não tiver inteligência emocional, tu cai na conversinha, na lorotinha, ó. Mas uma coisa você não tem como negar, a energia. Não tem, gente. A energia vem primeiro. Vem primeiro. A pessoa chega, mas a energia dela já diz tudo sobre ela. Ela pode contar um cenário, mas você tá sentindo a energia dela. Então, tenham essa atenção com a sua intuição. Ouçam quando Deus fala, sai desse lugar, não é sua energia agora. Você passou por uma cura, aquela pessoa tá passando por outra. Sabe, se respeita. E se você sentiu que esse vídeo ressoa e que você precisa de ajuda e que eu possa ser contribuição, vai ter algum link aqui nesses locais aqui do YouTube, porque eu deixei esses links e te leva direto pro meu WhatsApp. E ali a gente pode agendar um atendimento para você, fazer uma limpeza, uma mesa, fazer algo que possa te ajudar a elevar sua consciência, dar seu próximo passo, fazer você ir se recuperando. Não é do dia para noite. Meu processo demorou 7 anos. E nesses 7 anos eu estudei, eu fiz terapia com os melhores profissionais. E sim, eu estou me recuperando. Eu estou me tornando alguém melhor a cada dia. E eu tenho um lema comigo, e que eu gostaria de deixar esse lema para você. Melhore 1% por dia. 1%. No final de um ano, você terá melhorado 365%. 300% que seja. Mas se você se dedicar a 1% por dia, você já está fazendo a sua parte. E as coisas vão melhorando, as coisas vão se ajustando. Só que tem uma coisa que você vai ter que fazer por você. Falar a verdade pra você. Pegar o espelho, olhar no espelho e falar de verdade com você.
não alimentar mais o seu ego e contar mentiras. Fale a verdade para você. Porque é essa verdade que você vai falar para você que vai mudar a sua vida. Pessoas verdadeiras sempre vão ter lugar reservado com Deus. Tá bom? Eu espero que esse vídeo seja contribuição. Vou pedir para você me dar um presente. Curta, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e continua me seguindo aqui que eu vou trazer muita coisa de autoconhecimento para vocês. Tá bom? Um beijo, fica com Deus.